E aí galera, beleza? BI de Bolsa na área com mais um vídeo. E galera, hoje eu mostrarei para vocês como que nós importamos dados do SQL Server para dentro do nosso Power BI, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, nós clicaremos em página inicial, obter dados. Quando nós clicamos em obter dados, nós vamos vir aqui e selecionar banco de dados SQL Server e vamos clicar aqui em conectar. A partir desse momento que abre essa janelinha aqui de conexão, ele vai pedir o quê? O servidor e qual que é o banco de dados, tá? Então, o que nós iremos fazer? Antes de mais nada, nós vamos abrir o nosso SQL Server. No caso, é uma conexão local que eu tenho aqui, é uma conexão da minha máquina, tá? E aqui, automaticamente, ele já vai mostrar para mim, ó, qual que é o nome do servidor. O servidor é este, tá? No meu caso. No seu caso, galera, você vai estar com o nome da sua máquina e a instância na frente aqui, beleza? Então você tem que selecionar exatamente o que está aparecendo para você. Então eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C nesse carinha, vou voltar aqui em servidor, eu vou dar um Ctrl V, beleza? Em banco de dados, deixa eu conectar aqui. Lembrando que é uma conexão local, isso daqui está na minha máquina, tá? Em banco de dados, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo aqui esse banco cultivo? Eu vou vir aqui e vou digitar o nome desse banco aqui, cultivo, tá? E aí nós temos duas opções, modo de conectividade de dados. Muitas pessoas não conhecem os modos de conectividade de dados, para que eles servem, tá? Então eu criei aqui um documento que irá explicar para vocês como que funciona isso, beleza? Estarei explicando. Então o importar, ele é um processamento local. Quando você escolhe a sua opção importar, os dados eles são carregados da sua base do SQL e são armazenados localmente dentro do seu Power BI, beleza? Outra opção do importar é a desconexão da fonte, tá? Então quando você opta por selecionar o importar, automaticamente, depois de todo o carregamento que é feito, ele desconecta da sua fonte de dados original. Então todas as alterações de origem não são refletidas automaticamente no Power BI até que você vai lá e atualize os dados. Seja no transformar dados, seja clicando com o botão direito atualizar enquanto você está ali desenvolvendo o seu dashboard, ou quando você publica este painel e coloca ele para atualizar automaticamente. Outro ponto do importar dados é o desempenho. O desempenho ele geralmente é bem mais rápido. Por quê? Porque todos os dados eles já estão armazenados localmente. Então você não precisa toda vez ir lá fazer a conexão do banco, voltar com os dados, fazer a conexão e voltar com os dados. Você consegue pegar os dados na íntegra ali porque os dados já estão todos armazenados localmente dentro do seu Power BI. E a outra vantagem é a capacidade de modelagem. Então ele permite a criação de modelagens de dados complexas, cálculos e relacionamentos diretos no Power BI. Como assim? Não entendi. Vamos supor que você queira criar uma coluna que ela tem N cálculos, é uma coluna calculada. Você tem que criar uma variável, um if, você precisa criar algo bem lógico ali. Então, quando você importa os dados e você cria uma coluna, essa coluna ela não tem alteração, então você pode trabalhar com ela, tá? Dentro das modelagens de dados, pode fazer algo complexo, cálculo, essas coisas que não vai ter impacto diretamente no Power BI. Por quê? Porque você está importando os dados, então ele está trabalhando com os dados que você já tem ali no momento. Beleza, agora nós vamos para o Direct Query. Qual que é a diferença do Direct Query? As consultas são em tempo reais, ou seja, você vai dentro do banco, consulta o banco em tempo real, não armazena os dados aqui, mas você tem uma flexibilidade de mostrar para o usuário o que está acontecendo no exato momento em que a sua tabela está em processamento. Como assim? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que nós estamos analisando uma tabela de estoque e nesse momento está acontecendo N vendas, várias vendas. No momento que está acontecendo várias vendas e eu tenho uma base de dados que ela é executada a partir do momento que eu chamo ela dentro do meu Power BI, o que acontece com isso, pessoal? A consulta do Direct Query, ele consegue buscar esses dados em tempo real e retornar para o usuário. Então, basicamente, nós conseguiríamos enxergar o estoque baixando ali conforme nós íamos fazendo algumas seleções, alguns filtros, etc. Outro ponto do Direct Query é a conexão constante, ou seja,
ele permanece sempre conectado na fonte de dados. Por isso, do exemplo que eu acabei de explicar para vocês, automaticamente ele vai gerando essas atualizações que são dinâmicas, tá? Outro ponto é o desempenho. O desempenho ele pode ser um pouco mais lento, porque vamos imaginar que nós temos uma base de dados imensa. Então, todas as vezes que eu for mexer com esses dados, o que o Direct Query vai fazer? Ele vai conectar na fonte de dados, ele vai carregar toda essa massa de dados para exibir para o usuário final que está utilizando o painel. Por isso que ele torna ali o seu desempenho um pouco mais lento, tá? É por causa do método de importação dele. Outro ponto também é a limitação na modelagem. Algumas funcionalidades de modelagem de dados podem ser limitadas quando se utilizar o Direct Query, uma vez que a modelagem é, em grande parte, delegada à fonte de dados original. Vamos supor que você depende fortemente de cálculos personalizados ou colunas calculadas que não podem ser expressas de maneira eficiente na sua fonte de dados. Quando você importa os dados, você tem essa vantagem, você consegue ter essa flexibilidade na criação de fórmulas e cálculos personalizados no modelo de dados local. Quando você está com o Direct Query, a capacidade de realizar alguns cálculos ela é limitada, porque muitas operações de cálculo, galera, elas são delegadas para a fonte de dados original, e nem todas essas funções DAX elas podem ser traduzidas ou executadas de maneira eficiente na fonte de dados. É por conta disso que, às vezes, compensa mais você importar os dados dependendo da quantidade de dados ou dependendo da complexidade que você precisa trabalhar com o seu dashboard. Compensa você importar do que você fazer ali uma pesquisa por Direct Query, beleza? E aí eu coloquei aqui as principais diferenças de ambas. O importar é ideal quando você trabalha com conjunto de dados moderados e grandes que não mudam com frequência. Já o Direct Query é recomendado quando você precisa de dados em tempo real, que foi no caso que eu comentei dali da baixa de estoque e você conseguir visualizar o seu estoque em tempo real. Beleza? Vamos voltar aqui agora. Agora que nós já sabemos a diferença de um e do outro, eu vou deixar aqui selecionado no importar, vou dar um OK. E automaticamente ele já vai conectar ao meu banco de dados, tá? A tabela de venda, pedido, pessoa física. Vou selecionar essa tabela de pessoa física, vou vir aqui e clicar em carregar. E é isso, galera. Tabela carregada. E agora nós podemos usar ela aqui para trabalhar com os dados da maneira que nós quisermos, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para todas as notificações e deixar um comentário aí, beleza? Tamo junto, valeu e fui!